Senhor não vai contar com essas pessoas. O Senhor vai contar com aquelas pessoas as quais querem comprometimento com o reino. Amém. Sabe por quê? Porque, olha para cá, há pessoas que se contentam com pouco, com o que Ele pode lhes oferecer. E Jesus, na verdade, veio para lhes oferecer um reino. Diga comigo assim: veio para lhes oferecer um reino. Diga, veio para lhes oferecer o governo de um reino. Amém ou não? Amém. Então, preste bem atenção. Diga comigo assim: as dimensões, diga as dimensões nos últimos dias. Em segundo lugar, a segunda dimensão. Diga comigo assim: a segunda dimensão. Nos últimos dias. Diga, continuou com a manifestação do Espírito Santo como penhor. Escuta bem. Diga, nos últimos dias continuaram com a manifestação do Espírito Santo como penhor. Amém? Escuta bem. Jesus, nos 40 dias ressurreto, olha para cá, olha para cá. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, e depois que Jesus morreu e ressuscitou, minha pergunta é a seguinte: antes dele morrer e ressuscitar, ele andava na mesma dimensão em que após a sua morte e ressurreição, ou ele andou numa dimensão maior após a sua morte e ressurreição? Maior. Após a morte. Quando ele chegou na dimensão maior, as pessoas não queriam nada com ele. Ele passou 40 dias atrás dos discípulos, 40 dias atrás da turma, e a turma fugindo, não sei o quê. Ele fazendo de tudo para provar. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, você é incrédulo de natureza. Olha para o seu irmão. Meu irmão, você é incrédulo de natureza. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, você é incrédulo de natureza. Diga aí, você precisa romper com essa incredulidade. Sabe de uma coisa? Jesus disse aos discípulos tudo o que ia acontecer. Tudo. Disse ou não disse? Depois que ele ressuscita, ele ficou lutando para provar. Olha minha mão, olha aqui, olha por lá, não sei o quê. Jesus estava no caminho de Emaús com dois, andando com eles. E os dois falando sobre os acontecimentos e tal. E Jesus falou: o que foi que aconteceu e tal? Aí ele: você é o único que não sabe o que aconteceu. O cara falando com um homem que havia morrido, ressuscitado do lado deles, e não reconheceram. Quantos lembram dessa história? Sim. Amém. Amém ou não? Do lado deles. Aí quando Jesus fez que ia embora, não, fica aqui para comer com a gente. Aí quando Jesus faz uma oração, eles reconheceram. Quando eles reconheceram, Jesus sumiu. Sabe de uma coisa? O ser humano é incrédulo de natureza, mas Jesus ficou ali falando para reunir as pessoas. E Jesus disse para eles assim: olha, vocês vão para Jerusalém e fiquem lá até receber a promessa que de mim ouvistes. Vocês agora vão andar numa outra dimensão. Vocês vão andar agora debaixo da unção, da graça e da presença do Espírito Santo. Mas vocês precisam ficar lá em Jerusalém. Vão para lá e fiquem lá até receber a promessa. Diga comigo assim: até receber a promessa. Até receber a promessa. Amém ou não? Amém. Então, preste bem atenção. Escute bem. Diga comigo assim: o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Diga: não foi o mesmo batismo que Jesus havia recebido. Diga: antecipadamente, Jesus recebeu o batismo na plenitude. Diga: mas os apóstolos iam receber o batismo como penhor. Diga: como penhor. Olha o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Quantos estão aqui? Amém. Olha o que diz a palavra, Efésios. Preste bem atenção. Eu estou falando para você sobre os tempos, tá? Efésios, no
capítulo de número 1. Olha o que diz a palavra. Efésios, no capítulo de número 1. Diz assim, ó, versículos 13 e 14. Dizem assim, ó. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa, o quê? Salvação. Tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da Promessa. O Espírito Santo. Diga, é uma manifestação É uma manifestação de Deus. de Deus. Diga, como penhor. Como penhor. Eu te pergunto, o que é penhor? Penhor é a primeira parte. Penhor é o quê? Primeira parte. Você vai ao banco, vai fazer uma penhora. Você coloca ali uma garantia. De quê? De que você vai pagar toda a dívida. Que você vai trazer o restante que falta. Isso é penhor. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Isso é penhor. Então veja bem, o Espírito Santo veio como promessa, como penhor. Diga, como penhor. Diga, uma dimensão. Diga, uma dimensão da vida de Deus. Não é a plenitude, é uma dimensão. A outra parte vem. Diga, a outra parte vem. A outra parte vem. Agora, quando você lê a Bíblia, você vai perceber que quando o Espírito como penhor, diga comigo assim, o Espírito como a primeira parte. O Espírito como a primeira parte. Sabe por quê, irmãos? Olha para cá. Diga comigo assim, ó. Quando Jesus foi manifesto na terra, Quando Jesus foi manifesto na terra, diga, ele nasceu ele nasceu como unigênito. como unigênito. O que significa unigênito? Unigênito. Ele era o único a manifestar a plenitude da vida de Deus. Mas quando ele morre, Paulo diz que ele não morre como unigênito. Ele morre como primogênito. O que é o primogênito? Primeiro dentre muitos. Então, observe bem, Jesus se manifestou no princípio dos últimos dias, na plenitude da vida de Deus. Para quê? Para abrir um caminho para que a igreja, os filhos, descendentes de Abraão, pudessem entender que podem viver na plenitude da vida de Deus. Porém, para viver na plenitude da vida de Deus, vai primeiro experimentar a primeira parte, que é o Espírito Santo como o quê? Penhor. E ó, diga para o seu irmão assim, essa primeira parte é tremenda. Essa primeira parte é tremenda. Diga, essa primeira parte, ela é tremenda. Por isso você vai observar que Pedro, escrevendo lá em Atos, ele diz que nos últimos dias, iria acontecer exatamente aquilo. Amados, o que foi que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito veio como penhor? Vocês lembram? Eles estavam no cenáculo orando. Diga comigo assim, isso ocorreu 10 dias após a morte de Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, tá certo? Passou o Pentecostes, são 40 dias, 10 dias após, não após a morte, né? 10 dias após o Pentecostes ali, aconteceu exatamente esse batismo, tá certo? Agora, preste atenção, eles ficaram ali, diga comigo assim, 10 dias consecutivos. 10 dias consecutivos. Quantos dias? 10 dias. Quantos dias? 10 dias. Observe bem, a igreja se reuniu com 120 pessoas e ficou 10 dias ali. Jesus disse o quê? Fiquem aí e não saiam daí até o quê? Receber a promessa. Eles ficaram 10 dias ali, direto. Eles não podem ir em casa não, direto. O Espírito veio como penhor. Quando veio como penhor, os encheu da vida de Deus. Numa primeira parte, os encheu. Eles começaram a falar em línguas. Sabe o que aconteceu? Diz o texto que saiu um som de onde eles estavam orando, rodeou a cidade, e todas as pessoas começaram a ouvir aquele som na sua própria língua. E essas pessoas começaram a ser direcionadas para a frente do
cenáculo onde eles estavam. Quando Pedro se levanta, tem mais de 3.000 homens. Novamente, se haviam 3.000 homens, mulher tinha pra caramba. Amém ou não? Amém. Criança também. Ele se levanta e começa a pregar. Amados, isso não é o que vocês estão pensando, nós não estamos embriagados. Isso foi o que os profetas disseram, que nos últimos dias iria acontecer isso. O Espírito seria derramado, os jovens sonhariam sonhos, os velhos profetizariam. E começou a dizer, isso é o que está acontecendo, isso está se cumprindo hoje. E naquele dia, 3.000 almas. Logo a seguir, 5.000 almas, 4.000 almas, cidades inteiras se convertendo. Diga comigo assim, cidades inteiras se convertendo. Diga, a graça de Deus, sobre eles. Então, preste bem atenção. Tudo isso fazia parte, diga comigo assim, fazia parte de uma dimensão dos últimos dias. Fazia parte de quê? De uma dimensão dos últimos dias. Então preste atenção, diga comigo assim. Os últimos dias começa com a manifestação de Jesus. Diga, continua com a manifestação do Espírito sobre a vida da igreja. Diga, como penhor. E aí, se você pegar a Bíblia, você vai observar que Jesus vai dizer exatamente o que iria acontecer quando o Espírito, como penhor, se manifestasse sobre a vida dos apóstolos. Vocês sabem que até aquele momento o Espírito não vivia no homem, mas pairava sobre o homem. Mas a partir daquele momento, o Espírito de Deus passou a habitar na vida do homem. Amém ou não? Amém. E o Espírito vem para habitar na vida do homem, para ser o seu consolador, para lhe ensinar tudo, para convencer o mundo do pecado, da justiça, para nos guiar em verdade, para dar poder à igreja. Diga, para dar poder à igreja. Diga, para nos tornar testemunhas. Amém. Agora, escute, volte lá para Atos. Atos 2, quantos estão aqui? Amém. Atos 2, preste bem atenção. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atos 2, versículo 17. Atos 2, versículo 17. Diz assim, ó. Nos últimos dias, diz Deus, o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão o quê? Visões. E os vossos velhos, o que acontecerá? Sonharão sonhos. Sonharão sonhos. Diga comigo assim: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O que você entende por isso? Não significa que eles iam necessariamente começar a profetizar, mas significa que eles iriam pegar todas as promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaac, Jacó, e iria começar a viver segundo essa palavra profética, segundo essas profecias, e todos começariam a profetizar exatamente aquilo que tem a ver com o propósito de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: quando você profetiza fora do propósito de Deus, diga, essa profecia é sua. Diga, você é responsável por ela. Agora, quando você profetiza dentro do propósito de Deus, dentro da revelação de Deus, Deus é responsável por essa profecia. Porque você é boca de Deus. Amém ou não? Quantos entendem o que eu estou falando? Amém. Nós temos que entender isso, amados. Então, o que iria acontecer com os jovens? Diz a palavra do Senhor: os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. E o texto diz assim, ó: e os vossos jovens terão o quê? Visões. Diga comigo assim: vossos jovens terão visões. Olha para cá. O que você acha que são essas visões? Diga comigo assim: essas visões é ver que Deus projetou, idealizou, planejou para as suas vidas. Veja bem uma coisa, olha para cá. Qual é a visão que eu tenho que ter? É a minha visão ou é a visão que Deus projetou sobre mim? Os justos vão mudar a realidade da terra. Amém, amados? Quantos entendem isso? Amém. Então, você vai ver que dentro dessa dimensão do Espírito, os jovens passaram a ter visões. E o texto vai mais além e diz assim, ó:
E os vossos velhos sonharão o quê? Sonhos. Olha para o teu irmão. Olha para o teu irmão, diga assim. Diga para o seu irmão assim, ó. Se hoje você não tem nenhum sonho, olha para ele. Hoje você não tem nenhum sonho. Olha de novo, diga assim. Se hoje você não tem nenhum sonho, Hoje você não tem nenhum sonho. diga, você está pronto para morrer. Você está pronto para morrer. Olha para cá. Você será do tamanho do seu? Se você já não sonha mais, a vida não tem mais sentido para você. Você não tem mais nada o que alcançar na terra. Você não tem mais nada o que fazer na terra. Por quê? Você não sonha. O Senhor disse que os velhos o quê? Sonharão sonhos. Os jovens terão visões. Os filhos e as filhas profetizarão. Veja bem, eu tenho que ser profeta do meu próprio destino. Amém ou não? Amém. Diga, eu tenho que ser profeta do meu próprio destino. Eu tenho que ser profeta do meu próprio destino. Desde o momento que eu conheço o propósito de Deus, desde o momento que eu conheço a revelação de Deus, desde o momento que eu sei qual é o projeto de Deus, eu tenho que profetizar sobre mim mesmo. Amém, amado? Eu não tenho que ficar esperando que um profeta venha, eis que não sei o que, papapá, eu não conheço a vida dele, eu não sei quem é, nem sei se é de Deus, mas eu sei quem eu sou em Deus. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Então eu tenho que profetizar sobre o meu próprio destino. Amém, amados? Amém. Eu tenho que liberar o que Deus desenhou para a minha vida. Amém. Eu tenho que ter visões, eu tenho que visualizar. Hoje de manhã eu estava falando sobre a Disney World.